aquele tipo de livro que a gente cria diversas teorias durante a leitura? Eu particularmente gosto muito, e todo livro que eu tô lendo, eu fico tentando imaginar o que vai acontecer no final, quais são os motivos dos personagens, seus segredos do passado, o que eles pretendem fazer. Então eu fico o tempo todo nisso, principalmente depois que eu li A Rainha Vermelha. E assim, aquele final foi completamente aleatório do primeiro livro. Assim, aleatório não, né? Tem gente que já falou que já esperava que certo personagem se tornaria o vilão, mas pra mim foi uma coisa que eu não tava esperando, eu tava acreditando real nesse personagem. Então depois desse livro, eu comecei a duvidar de tudo em todos os livros. Eu resolvi falar de teorias nesse vídeo porque eu acabei de ler o livro Últimos, do Gabriel Jacuzzi, e é um livro muito legal, que eu achei que fosse de ficção científica, mas no final acabou virando outra coisa completamente diferente, e durante a leitura eu criei várias teorias. Então eu vou falar pra vocês qual que é a premissa do livro e quais foram as minhas teorias. Claro, pessoal, eu não vou dar spoilers pra vocês do final do livro, porque eu acho que é algo que vocês realmente devam ler e descobrir se vocês tiverem interesse na história. Fala basicamente de uma pessoa que há 5 anos está sozinha na Terra, se considera o último ser humano, porque do nada, misteriosamente, todas as pessoas desapareceram e esse protagonista não se lembra do que aconteceu para as pessoas sumirem. E o protagonista também tem uma memória fragmentada, ele não consegue se lembrar direito do que aconteceu antes das pessoas sumirem, não consegue lembrar direito da sua vida. Às vezes ele lembra de pessoas, não lembra do nome delas, ou ele lembra de pessoas, lembra o nome delas, lembra o que aconteceu, mas isso vai sendo de uma forma muito difícil aos poucos, porque há 5 anos ele está nesse lugar e ele não conseguiu ainda descobrir o que aconteceu, mas ele ainda tem esperança das pessoas voltarem. Ele vive em Santos, que é uma cidade que é super animada aqui no Brasil, é uma cidade que tem praia, então as pessoas estão o tempo todo indo lá pra praia, fazendo muitas coisas na cidade, porque também é uma cidade turística, e ele passa seus dias assistindo milhares de filmes, ouvindo música, andando na praia, enfim, seguindo uma rotinazinha, porque ele ainda tem esperança de que as pessoas vão aparecer, ou de que ele se lembre o que aconteceu, e que ele não se sinta mais sozinho, porque a solidão pra ele tá sendo devastadora, porque imagina você ficar em um lugar onde você pode fazer tudo, porque ele não sabe o porquê, mas toda a tecnologia ainda funciona. Algumas coisas ao longo dos anos foram parando, por exemplo, os carros aos poucos, eles vão parando assim de funcionar por conta da bateria, mas a energia continua funcionando, ou seja, ele consegue acessar qualquer coisa de filme que ele quiser, ele consegue lá colocar num DVD, ele consegue jogar todos os jogos de videogame que ele quiser, enfim, ele consegue escutar música, mexer nos aparelhos eletrônicos, mas é simplesmente sozinho e ele não sabe porquê. E eu não tô contando spoiler porque já na sinopse desse livro aparece isso, mas de repente aparece uma mulher nessa história toda, uma pessoa que a gente não sabe de onde veio. Ela diz que tava por aí todos esses 5 anos sozinha, que teve uns períodos que ela viajou, mas enfim, que ela tentou aproveitar ao máximo de estar ali sozinha. E essa pessoa é alguém que o protagonista sente que conhece de algum lugar, mas ele não sabe, e ela se recusa a dizer pra ele quem ela é, porque ela disse que ele tem que descobrir quem ela é sozinho. E ele mesmo diz no livro ter várias teorias sobre o desaparecimento das pessoas, mas depois que ela aparece, ele pensa que para descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu, ele tem que descobrir quem ela é, ele tem que se lembrar. Porque como eu disse, a memória dele tá meio confusa, tá meio bagunçada, então as memórias vêm, não vêm, aparecem meio cortadas, meio assim, o que tá acontecendo, então aparecem em alguns momentos assim, durante o dia a dia dele, mas não é algo que ele realmente consiga se lembrar de coisas concretas assim, de olha, isso aqui aconteceu, depois essa coisa aconteceu, e minha vida era desse jeito fechadinha. Então ele tem muitas lacunas e se torna muito difícil ele se lembrar quem ela é, ou melhor, quem ela foi na vida dele antes das pessoas desaparecerem. E agora que eu já dei uma introduçãozinha pra vocês do que se trata Últimos, eu vou falar algumas teorias que eu achei que estavam acontecendo nesse livro, que eu não vou contar se aconteceu realmente uma delas no final, mas assim, mais ou menos aconteceu uma teoria que eu tava imaginando, porém não aconteceu certinho, me surpreendeu muito. Esse livro aqui é muito difícil eu chorar, mas eu chorei no final, ele é muito emocionante. O autor disse que é um livro diferente dos livros que ele já escreveu, que tem uma pegada diferente, mas pra mim funcionou muito, eu achei muito legal. É um livro único, fechadinho, não tem continuação, e tem capítulos curtos, e é um livro que eu acho que é super tranquilo de ler. Se você tem assim uma dinâmica de leitura bem bacana, dá pra você ler até em um dia, porque é super tranquilo. Claro que o conteúdo não é tão tranquilinho assim lá no final, porém é um conteúdo muito gostosinho de ler. A primeira teoria é que as pessoas foram abduzidas por alienígenas. E juntamente com essa teoria, eu tava pensando, poxa, se elas foram abduzidas por alienígenas, o protagonista também foi abduzido por alienígenas, que ele pode estar dentro de uma simulação de algum experimento muito doido. E aí eu já fui fazendo essas conexões, principalmente quando a Carol apareceu, porque eu pensei, pode ser que essa personagem não seja uma pessoa real, pode ser que ela esteja tentando pegar alguém da memória dele, fingir ser outra pessoa, pra, enfim, mexer com a cabeça dele, fazer alguma coisa ali que eles precisam resolver pra, sei lá, algum experimento muito louco ali que tá acontecendo. Porque pra mim não fazia sentido simplesmente todas as pessoas
desaparecerem, a energia continuar funcionando, ele ter acesso a um monte de coisa que, assim, gente, se a humanidade do nada, todo mundo desaparecesse, as coisas não iam continuar funcionando normal, não ia continuar funcionando energia pra sempre, por tipo 5 anos, não ia continuar as coisas, assim, água tendo água, porque as coisas precisam de pessoas, né? Todas essas hidrelétricas, todas essas companhias de energia, enfim, de água, de tudo mais, elas precisam de uma certa manutenção. Então eu já pensei nisso, por que a energia não foi cortada? Porque as coisas, de certa forma, só continuam vazias e não simplesmente assim, detonadas, destruídas, não aconteceu nada assim, e porque só ele ficou. Então eu já comecei a pensar desse jeito, porque pra mim fazia total sentido alienígenas, eu já comecei a ficar fixada nisso, que vai ser alienígenas, vai ter relação com isso. A minha outra teoria é que tava tudo acontecendo na cabeça dele. Só que assim, tudo acontecendo na cabeça dele, podem ter acontecido muitas coisas. Ele pode estar internado em uma instalação psiquiátrica e simplesmente ter surtado e criado uma realidade onde as pessoas não existissem, mas na verdade elas estão existindo, principalmente porque no livro tem alguns momentos que ele conversa com um boneco de pano que, enfim, é vizinho deles, entre aspas, do apartamento que ele tá. Eu pensei, poxa, ele pode estar conversando com uma pessoa de verdade, pode ser vizinho dele nessa instalação, e ele simplesmente criou aí essa realidade, que essa pessoa, um boneco de pano, que não tem ninguém, e que ele tá vivendo essa vida aí sozinho, mas pode ser que ele simplesmente teve um surto e tá acontecendo na mente dele que ele tá muito doido. Ou pode ser que ele tenha esses surtos, mas assim, durante alguns eventos que estão acontecendo. Pode ser tipo alguma desassociação do que tá acontecendo na vida dele. E eu pensei isso porque tem alguns trechos que parece que ele vive memórias de forma muito vívida, sabe? Muito realista. Então é como se ele estivesse transitando entre um ambiente que tem pessoas e não. E assim, eu sei que é como se fosse que ele estivesse lembrando assim uma memória muito forte, porque pra mim esses apagões, assim, essas coisas, de repente do nada ele para e lembra de alguma coisa, pode ser que ele esteja transitando entre o mundo de verdade e o mundo que tá na cabeça dele. Então poderia ser algo assim. Outra coisa que eu pensei foi em relação à mãe dele, que quando a Carol apareceu, teve uma situação muito esquisita e ele tinha algumas memórias da mãe dele falecendo, e eu pensei, poxa, essa aí pode ser a mãe dele quando mais nova, ele não tá reconhecendo, ela disse que o nome dela é Carol, enfim, ela pode ter falado aí algum nome, pode ser algum apelido, sei lá, porque ele fala o nome da mãe dele é diferente, assim, se eu não me engano, da Carol, só que, assim, pode ser que seja a mãe dele em alguma espécie de sei lá o quê, porque ele falava tanto da mãe dele, de repente apareceu essa pessoa, e teve um momento que, enfim, eles tiveram algumas reações assim que eu pensei, poxa, pode ser que eles sejam um casal, namorados, pode ser que eles sejam amigos, pode ser que ela não seja nada dele, pode ser que ela seja, não sei, a mãe dele, a irmã dele. Então eu pensei em algo que talvez essa mãe, que morreu aí nas lembranças dele, ela pode estar tentando se comunicar aí de alguma forma, pode ser uma coisa meio espírito, assim, uma coisa muito louca. Então eu também pensei nisso, que poderia ser a mãe dele ou alguma espécie de parente ali que estivesse se materializando pra conversar com ele. Minha última teoria foi em relação à viagem no tempo. Eu realmente achava que, não sei, ele estivesse saltando entre um futuro distópico muito louco, que ele estivesse sozinho, e de repente um passado que estava acontecendo alguma situação, porque do nada parecia que ele caía em alguma situação que estava acontecendo. Então ele poderia estar fazendo viagens no tempo, assim, claro que ele passou 5 anos sozinho, então ele poderia ter simplesmente, sabe, igual o 4 do The Umbrella Academy? Não sei se vocês conhecem essa série, mas esse personagem tem um poder meio de fazer esses saltos, assim, de transitar, por exemplo, igual no turno do X-Men, que ele pula daqui e ele pode ir pra outro lugar, só que esse 4 aí do The Umbrella Academy, ele também pode fazer viagens no tempo, e aí ele um dia diz assim, vou fazer uma viagem no tempo super longa, super sei lá o que, ele vai pra lá no futuro e ficar sozinho por muitos anos. Eu pensei que fosse nessa vibe, mas não uma vibe tipo, ele tem poderes. A gente não sabe do passado dele, então ele poderia ter envolvido em alguma coisa, algum experimento, alguma coisa secreta, assim, que a gente não sabe. Pode ser envolvido com as memórias dele, porque ele não lembra do que estava acontecendo, e por isso, sei lá, ele foi jogado nesse lugar. Então eu pensei que poderia ser algo desse tipo, de viagem no tempo. Então eu já tava prevendo, assim, que alguma coisa tava acontecendo em relação a isso, que ele tava fazendo esses saltos, passado, presente, futuro, e ele tava vivendo aí nesse futuro super distópico, super esquisito, porque ou alguém colocou ele lá, ou porque ele simplesmente fez alguma besteira muito grande que acabou bugando tudo, e enfim, aconteceu o que aconteceu, ele tava sozinho lá, 100 pessoas, entre aspas, mas 100 pessoas, porque ele saltou pra um espaço aí que não tinha ninguém. Isso também foi uma teoria forte, porque ele falava que ele lembrava de alguns clarões, assim, algumas luzes, e de repente ele tava estapeado aí no meio de uma calçada qualquer, tava caído assim, e de repente não tinha mais ninguém. Então eu pensei, poxa, ele podia estar fazendo sei lá o que, simplesmente mexeu lá no negócio, deu um puff, luzes, máquina do tempo, sei lá, se estatelou no chão, bateu a cabeça, esqueceu de tudo, deu ruim, e agora ele tem que lidar com isso aí. Eu não vou contar o final do livro pra vocês, eu não vou contar o que aconteceu, se alguma teoria minha tá certa, ou se nenhuma tava, enfim, eu tava muito viajando, mas é um ótimo livro, como eu disse, eu recomendo bastante. Ele é bem tranquilo de ler em relação à narrativa, uma narrativa bem fluida, e eu me conectei bastante com os personagens, eu acho que dá pra gente compreender bem. Além
nem se passar no Brasil, que tem algumas coisas que são familiares a gente. Eu sou do interior de São Paulo, então assim, ele morar em Santos e tudo mais, não tem muita relação, mas algumas coisas são gerais da nossa cultura, então fica bem legal da gente assimilar algumas coisas que são parecidas. A classificação indicativa desse livro, eu acho que seria mais 14 anos, porém, para mais 12 anos é super tranquilo de ler. Não aparece nada assim que você fala, nossa, não tem nada de 12 anos que alguém já tenha passado isso na televisão, ou enfim, acho que não tem nada muito pesado, absurdo, enfim, que uma criança de 12 anos não poderia ler. Na verdade, pré-adolescente, né? 12 anos da minha criança é pré-adolescente, né? Mas eu acho que dá super tranquilo pra ler. Só que talvez não seja um livro muito interessante para essa idade, porque trata de alguns temas que, na verdade, cabem mais a um mundo um pouco mais adolescente, adulto. Então, eu acho que mais 14 assim seria o ideal pra compreender realmente o que tá acontecendo nessa história e se identificar mais com os personagens e a história ficar melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem aqui nos comentários o que vocês fariam se fossem as últimas pessoas do planeta Terra. Um beijo e até a próxima!